O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira, lido por Paula Poliana, capítulo 2, parte 5. Vamos imaginar outra situação. Uma jovem adolescente, que não recebe tantas carícias de rapazes, pode ser uma menina bastante carente. Ela observa todas as suas colegas de escola falando sobre suas experiências afetivas e sexuais e permanece calada. Dependendo de sua fragilidade emocional, pode passar pela sua cabeça o que fazer para ter também o que contar, pois percebe que quando uma das meninas relata tais experiências, as outras lhe prestam muita atenção. Caso ela não esteja abastecida de carícias e esteja carente, pode então pensar em como obtê-las. Existe um termo usado entre os adolescentes que é o BV, pelo menos muito comentado nessa época, que significa boca virgem. Cansada desta condição que a faz se sentir inferior às outras, pode desejar um namorado a todo custo. Façamos de conta que ela é uma estudante de um colégio que forma professores. Aquele colégio que obriga as meninas a usarem aquela saia abaixo dos joelhos. Ao saírem da escola, a primeira coisa que algumas fazem é enrolar a saia, subindo-a, fazendo com que suas pernas fiquem mais à mostra. Dependendo da intensidade da carência, a jovem pode deixar estampada, através de sua postura, a seguinte mensagem: liquidação total. O primeiro que chegar, leva. Nesse instante, pode passar um rapaz dirigindo um carrão, com o braço do lado de fora. Ela está buscando a quem possa tragá-la e ele buscando a quem tragar. Para ela pode ser apenas uma busca afetiva, mas infelizmente para alguns rapazes significa simplesmente pegar mais uma e aumentar as estatísticas de quantas já passaram por suas mãos nada abençoadoras. Se ficassem somente nas mãos, seria o menos drástico. Ela então se encanta com a primeira postura do rapaz, que pode ser atencioso e galanteador. Apesar de antigo o termo, até pode ser que a chame de princesa, deixando para tratá-la como cachorra assim que conquistá-la. Talvez ela tenha uma amiga um pouco mais centrada, que ao vê-la tão encantada e apaixonada por tal rapaz, que vai levá-la e buscá-la na escola todos os dias, chega e lhe faz algumas perguntas do tipo: quem é ele? Onde mora? Ele trabalha? Em que lugar? Como um rapaz tão jovem se apresenta com tal carro? Caso ela tenha uma boa capacidade de raciocínio lógico, refletirá sobre as interrogações de sua amiga. Entretanto, quando estamos carentes, a nossa capacidade de raciocínio lógico fica comprometida. Geralmente, pensamos o que pode ser mais conveniente para o momento e temos a tendência a não ouvir a voz da razão. Em princípio, sua reação pode ser a de rejeitar a interferência da amiga, por considerar que esteja com inveja. Inveja porque o namoradinho da amiga a leva apenas para comer um sanduíche x-tudo de R$2, com um refrigereco, e o seu namorado a leva para jantar. Segundo Lang, a desilusão indica o logro total de si próprio. Ilusão, frequentemente empregado do ponto de vista psicanalítico, significa a capacidade de enganar-se graças a um forte desejo. Sobre o ser enganado, veja o que diz o Senhor em Isaías 44:20. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer: não será mentira o que tenho acreditado? Outra interferência pode ser a de um tio, irmão de sua mãe. E olha que eu não estou falando de um pai. Onde se encontra seu pai? Este tio resolve fazer as mesmas perguntas de sua amiga. Todavia, ouve como resposta que ela sabe muito bem o que está fazendo e que é para ele não se intrometer em sua vida. Não passa muito tempo e começa a sentir alguma coisa estranha em seu organismo. Isso é, está grávida. Agora, vai procurar pelo rapaz e não o encontra, ou fica sabendo que ele é do tráfico.
ou alguém irresponsável que estava apenas querendo usá-la como objeto sexual. Daí em diante, as consequências podem ser dramáticas e acompanhadas de muito sofrimento. Ao abordar o medo como tema de uma de minhas aulas, percebi que para algumas pessoas a solidão é o que mais temem. Podemos entender com isso que na solidão não existem carícias, como abraços, confidências íntimas, brincadeiras, nem tampouco expressões de companheirismo e amizade. Assisti a uma matéria na televisão sobre a ideia que alguém teve nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Nova York. Por ser uma cidade grande, com pessoas de vários países e ter uma cultura voltada para o trabalho e a produção, o tempo para relacionamentos íntimos e afetuosos tem a tendência a ser bastante reduzido. O resultado foi o isolamento daqueles que lá viviam, favorecendo assim o aumento de carência afetiva. A ideia foi reunir um grupo de pessoas, desconhecidas em sua grande maioria, em um local, levando-as a se abraçarem e se acariciarem sem conotação sexual. Poderia ser chamado de um restaurante do afeto. Contudo, cada um pagava o equivalente a $30 por alguns momentos de troca de carícias. Na verdade, as pessoas chegam a comprar com dinheiro aquilo que não recebem naturalmente nas relações sinceras e profundas. As casas de prostituição estão cheias de homens e até de mulheres carentes que precisam pagar pelo sexo justamente por não terem, em uma relação afetiva, cumplicidade, comprometimento, companheirismo e, principalmente, amor. Quem não tem vai fazer todo o possível para conseguir. Vivemos um período da história da humanidade, pelo menos na maioria das sociedades ocidentais, em que, embora existam muitos agrupamentos, o isolamento ainda impera. Isso ficou claro para mim ao assistir uma reportagem sobre o amigo de aluguel. A matéria mostrava um homem de boa aparência e educado que atendia telefonemas, geralmente de mulheres carentes que gostariam de uma companhia para sair às vezes, só para jantar ou dançar, mas esta companhia tinha preço, que deveria ser pago em dinheiro. Em uma das aulas, uma jovem confessou ter feito uma descoberta sobre si mesma. Naquele momento, entendeu que durante bom tempo de sua vida, comprara a simpatia das pessoas emprestando seu cartão e fazendo outras coisas que, no fundo, lhe trariam prejuízos financeiros. Porém, segundo ela, era tudo uma forma de conseguir a atenção e a aprovação delas. Tal atitude não traz satisfação completa, pois não atinge a alma, alimentando-a de maneira a estar bem nutrida. Assim como existem alimentos que enchem o estômago, mas não suprem as reais necessidades do organismo, existem carícias que não preenchem o que o ser humano mais deseja. Consultórios de psicologia, psicanálise, dentre outros, onde há acolhimento e permissão, estão repletos de pessoas carentes. Caso alguns as aceitassem como realmente são, talvez não tivessem de pagar por uma ajuda profissional. Às vezes, basta um bom par de ouvidos, com permissão e acolhimento, é claro. Não estou invalidando a profissão de ninguém, nem poderia, pois sou psicólogo clínico, mas acredito de fato que a pessoa que tem com quem conversar, trocar confidências, brincar, fazer planos, ou seja, trocar carícias, tem suas necessidades afetivas diminuídas consideravelmente e dessa forma se torna mais saudável afetivamente. Geralmente, em palestras e algumas aulas que ministro, tenho o hábito de perguntar quantos possuem pelo menos uma pessoa com a qual podem ser realmente quem são, com seus pensamentos e sentimentos, sem serem recriminados. Poucos são os que levantam a mão. Já ocorreu de, em uma plateia considerável, apenas uma pessoa responder positivamente. Então faço também essa pergunta a você. Tem alguém com quem possa ser exatamente quem é? É claro que quando falo assim, não estou me referindo a Deus. Essa colocação, nesse momento, me faz lembrar a fala de uma pessoa.
Eu sei que Deus me ama, mas eu preciso receber também amor de uma pessoa de carne e osso. Não vou me aprofundar nesse assunto, mas quantas crianças permitem ser aliciadas e violentadas sexualmente com medo de não serem mais aceitas pelos que assim agem? Certa ocasião, fui procurado por uma jovem que fora abusada sexualmente desde sua primeira infância por seus primos, um pouco mais velhos do que ela. Estes ameaçavam contar para os seus pais, caso não permitisse. Na verdade, ela desejava brincar com eles da forma como uma criança naturalmente gostaria, pois eram os únicos mais próximos dela. Queria ser aceita e, por isso, passou por todo aquele sofrimento que acarretou sérios problemas em sua vida. Inclusive, durante anos acreditou ser homossexual pelo fato de sentir repulsa por qualquer espécie de relacionamento íntimo com o homem. Viveu uma angústia muito grande, pois desde que se entendia por gente, tinha forte desejo por mulheres, segundo as suas próprias palavras. Isso, na realidade, caracterizava uma crise em sua vida, visto que era da igreja evangélica. Hoje, após bom tempo de terapia, por escolha dela, está casada com um homem. Realizou o sonho de ser mãe e se encontra muito bem. Alguns anos depois me procurou por outra situação, e quando tocava no assunto, que a levou pela primeira vez ao consultório, achava graça. Esta história me remete a alguns versículos da Bíblia. Um deles está em Romanos 14:5, que diz: cada um de nós tem a opinião bem firme em sua própria mente. Pessoas carentes geralmente estão fragilizadas emocionalmente. E saiba bem, fragilidade emocional provoca fragilidade espiritual e física. E quando há fragilidade emocional, é bem provável que a pessoa tenha dificuldades em expor suas opiniões, com receio de ser rejeitada por quem deseja ser aceita, quer no individual ou no coletivo. Quantos adolescentes, para serem aceitos no grupo, abrem mão de princípios e valores inculcados em sua mente de forma saudável e ética, se sujeitando ao comando de alguém que não compartilha de tais valores. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo exorta a não sermos moldados conforme o mundo. Alguém assim se molda facilmente com o intuito de ser aceito, ou melhor, de receber as carícias desse grupo. Também há outro versículo em Romanos 15:2 que afirma o seguinte: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Prestou atenção? Agradar ao próximo somente no que é bom para a edificação.